Neymar é um assunto sempre em pauta. Eu acredito que ele vai estar na Copa do Mundo e eu nunca acreditei tanto dos últimos anos numa seleção para conquistar o Mundial. Você viu a intensidade, você viu a velocidade, você viu a pegada, você viu a marcação, você viu a ocupação de espaço. Se você viu, você não pode defender que o Neymar jogue pela seleção. Então toda hora se fala do Neymar aqui para me provocar. O NJ vai para a Copa e o Casemiro são os Brasil é favorito. O favorito a conquistar o Mundial. Muitos, eu gosto que você ria assim mesmo, argentino. Eu gosto que você ria assim mesmo. Ele deixou aí a bola quicando, não é? A seleção hoje está muito bem encaminhada, mas... Seja muito bem-vindo ao nosso canal e no vídeo de hoje eu trago mais um corte do Jogo Aberto, ou melhor dizendo, o debate Jogo Aberto, trazendo informações sobre Neymar, seleção brasileira e muito mais. Veja aí o que a bancada comentou sobre isso. Neymar é um assunto sempre em pauta. Kylian, bom trabalho por aí, que seja mais uma vitória do Brasil e jogando bem e testando bem, que é o que queremos para pensar em Copa do Mundo. Felipe Kylian, ao vivo de Lille, na França, nosso correspondente. Agora, ele deixou aí a bola quicando, não é? A seleção hoje está muito bem encaminhada, mas tem espaços ainda, Marco Aurélio Cunha. Rafinha é um nome que provavelmente não ficará fora. Tem muitos atacantes, eu falei outro dia aqui, a seleção que mais tem são ótimos jogadores de frente. Ainda tem o João Pedro, que a gente não está falando, né? Tem o Neymar, tem o Rafinha, imagine. Tem o Pedro do Flamengo. Pedro, então olha quanta gente boa tem para frente para jogar num esquema que o Ancelotti gosta de 4 atacantes. E vai estar na seleção, na Copa, quem estiver melhor física e tecnicamente. Tem que estar apto para jogar na seleção. Tem que estar viável para jogar na seleção. Tem que estar em forma para jogar na seleção. E uma lesão, um tropeço de algum atleta, perde a Copa. A gente já viu isso historicamente. Todas as Copas do Mundo, à véspera, próximo, alguém se lesiona e vai um outro jogador no lugar. O que falta para nós, mesmo na seleção brasileira, é definir mais a questão defensiva. E não tem tomado gols com o Ancelotti. Mesmo assim, nós ainda não sabemos bem os laterais e um dos 2 zagueiros a gente também não definiu. Mas eu acho que o restante está definido e vai ser uma luta pelos melhores para poder ir à Copa. E não vai ser nome que vai levar ninguém à Copa. Vai ser jogador em forma e tecnicamente bem. Boa, Marco. Agora, Ulisses, você se surpreende quando o torcedor diz que para ele, hoje, absolutamente não a presença do Neymar? Renata, hoje ele não pode estar porque ele não foi convocado, tá certo, torcedor. Mas o Neymar é um jogador assim. O NJ é um cara, é o seguinte. Você observa o NJ jogando, por exemplo, com o Guilherme. O Guilherme tá vivendo um péssimo momento no Santos. É momento, o Guilherme já melhora. É bom jogador. Aí entra o Robinho Júnior. Você vê evolução no passe, no toque, na inteligência, no ponto futuro, na bola. Foi o que aconteceu contra o Palmeiras. Quando o Robinho Júnior entra para fazer essa jogada com o Neymar, as coisas andam. Então o Neymar pode ser tranquilamente um articulador. Obviamente que depende muito dele, da condição física dele, aquela coisa toda. Porque o programa hoje está provocante para minha pessoa. Nossa, não, e você deve ser porque esse vestido tá demais, papai. Fechadinho, meu Deus, bem não, comportado, né, aí, Cicinho? né? Assim Isso tem que aí, ser, tem né? que ser assim, isso. Não vira de costas. Só não vira de costas. Aí o que acontece, só não vira de costas pra câmera. Não vire de costas pra câmera. Aí o que acontece, a cara dela. O que acontece Eu não é o vou seguinte... virar de costas para a seleção brasileira. O que acontece é o seguinte, o Neymar, ele é um jogador de muita categoria, a gente sabe disso aí, entendeu? Eu acredito que ele vai estar na Copa do Mundo e eu nunca acreditei tanto dos últimos anos numa seleção para conquistar o Mundial. Eu nunca vi. O Ancelotti faz um trabalho assim, é maravilhoso o Ancelotti. O que ele faz é incrível. Nós temos atacantes, Bruno Guimarães e o Casemiro são os jogos. Brasil é favorito. Todo mundo favorito a conquistar o Mundial. Muitos, eu gosto que você ria assim mesmo, argentino. Eu gosto que você ria assim mesmo. Muitos. O burro já viu. Eu adoro ele rindo assim. O pachequismo hoje tá exalando. Não é pachequismo, é verdade. Tá exalando o pachequismo. Porque vocês colocam o Neymar cobrando o pênalti, por isso você tá me provocando. Com a camisa da seleção azul, agora com a camisa amarela da seleção brasileira. Aí vai lá pro Kylian, que é um cara maravilhoso, espetacular como ser humano, como homem de imprensa, como profissional. Ele pergunta pro cara do Neymar. Então toda hora se fala do Neymar aqui pra me provocar. O NJ vai pra Copa Não, mas e não vai é pra jogar te muito. provocar. Essa Eu é a acho grande que questão. Entendeu? Eu acho que o grande nome, Everton, é o Neymar. Se ele vai se credenciar a estar na Copa ou não. O Ancelotti já falou, não depende de mim, depende dele. Ô, Renata, se der pro Ulisses
um rádio, uma rapadura, ele come o rádio. Gente, é um negócio assim. ele comeu o espaço do Chico Garcia hoje. Não sei É um se negócio você- impressionante. Impressionante. Cuidado com o camburão, hein? Vocês prestaram Camburão atenção? tá solto, Não sei hein? se você viu o jogo contra a seleção de Senegal. Você viu a intensidade, você viu a velocidade, você viu a pegada, você viu a marcação, você viu a ocupação de espaço. Se você viu, você não pode defender que o Neymar jogue pela seleção. Estou dizendo que ele não possa ir para a Copa, não sei o que vai acontecer quando a última convocação sair e o momento do Neymar, eu não sei. Mas vocês acham que o Neymar... Renata, 11 jogadores em campo, 10 marcando o tempo inteiro, com a bola e sem a bola. O Neymar entrega isso hoje? Não! O Neymar não tem condição hoje de vestir a camisa da seleção, porque fisicamente ele está muito longe dos jogadores que lá estão. A seleção é muito física, o futebol é muito físico, é muito contato, cada vez mais. A Copa é hoje? Se você prestou atenção, Copa é meu hoje? querido, no que eu falei no início, eu não consigo. Eu não quero me meter nessa conversa com você, aniversariante. Mas, meu irmão, Mas eu tô falando, você eu tá não falando sei o como que se vai o Cicilo fosse acontecer jogar hoje. quando a O Cicilo, convocação se sair. fosse jogar hoje, Você o não Cicilo não ia pelo dar. amor de Deus, cara. Mas também esse não ia esquema dar. tático com 4 atacantes móveis que ele tem utilizado com mais frequência precisa de um comprometimento na marcação. Aí, não dá apenas você pra fazer entendeu, gol e Ronaldo, esperar não. assistência. Ah, toca aqui que eu faço assistência. Não, Mas é não, isso não, aí. não. Porque só tem isso dois aí. meio-campistas defensivos e ele não joga com uma linha de 3 zagueiros, ele não libera laterais, os laterais seguram. Então é isso. Que aula, Renata. Não, mas é que vocês estão Mas se você atacantes, fizer né? isso, mas se você fizer isso com o Félix Torres, tudo isso que você tá falando aí. E Félix não vai Torres, adiantar. irmão. Vai estar na Agora, se seleção do você Equador, preparar esse o vai estar Neymar, garantido. é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô ouvindo perto aqui, mas não tô conseguindo aguentar. Obrigado, Lia. Obrigado, Ronaldo. Não é possível, velho. Vai, Ronaldo. O Kaká não dá pra você fazer. Então você tem que ter um cara que resolve. E o Neymar é esse cara. Vai estar, com certeza. O Neymar continua nas pretensões do Ancelotti. O treinador declarou que tem um lugar ali reservado, mas depende dele. A gente já sabe disso também. Não há nada mais motivador para um atleta de futebol do que estar numa Copa. Então isso é muito mérito também do Ancelotti, porque isso ele cobra dos jogadores. Edu, ganhar um clássico do que era o líder do campeonato, né, o Palmeiras, e ao mesmo tempo sair da zona do rebaixamento. Agora tem o Mirassol, depois o meu Inter em Porto Alegre. Duelo direto. Enfim, dá uma expectativa, dá uma esperança pro torcedor e o grupo fica mais animado também. E fica mais leve, depois de você vencer o até então primeiro colocado, vencer um clássico dentro de casa, diante do seu torcedor, e isso acaba motivando cada vez mais, principalmente no momento decisivo do campeonato, onde que o Santos brigando aí ainda para não ser rebaixado, mas o que mostrou a postura dentro de campo é o que a gente sempre pede, é a questão de você mostrar atitude. Então o Santos mostrou a atitude diante do Palmeiras e por isso que venceu. Então eu acredito assim, agora com tranquilidade, depois de uma vitória diante do Clássico, eu espero que o Santos possa manter uma regularidade, principalmente jogando de casa, porque quando a gente viu o Santos jogando diante do Vitória e do Fortaleza, não conseguiu vencer. Agora já conseguiu vencer o Palmeiras. Tem um Mirassol dentro de casa. De repente você vencendo, isso acaba também distanciando ali daquela zona da confusão. Então isso vai ser muito importante para que o Santos consiga vencer e convencer também, que é isso que a gente espera. Você falou que o Casemiro deu uma outra cara para o sistema defensivo e para o ataque também, que ele fez gol agora contra o Senegal. É um cara que chega na área e aproveita as oportunidades. Edu Dracena, apesar de você ser zagueiro por formação, quero falar desse ataque. Muita gente se perguntando, será que 4 atacantes sustenta isso? Alguém tem que marcar. Mas na Europa, e esses jogadores aqui, todos os 4 estão lá no futebol europeu, eles têm uma disciplina tática muito maior até do que quem atua aqui no Brasil. Então, Renato, e quando o Ancelotti chega no Brasil, eu acho que uma das coisas que ele conseguiu mudar na cabeça dos jogadores da seleção brasileira foi o comprometimento. Foi a questão de você ter obediência tática, de você cumprir as funções dentro de campo. Então isso é muito mérito também do Ancelotti, porque isso ele cobra dos jogadores. E quando os jogadores não fazem o que ele pede, ele vai tirar, porque ele é o grande treinador hoje que a gente tem da seleção brasileira. Então isso está mostrando no dia a dia, nos jogos também. E isso é tão bacana que você consegue mudar o esquema tático. O Ancelotti dentro do jogo joga no 4-2-4 ou 4-1-4-1. Então isso é bacana porque ele entende de futebol. E os jogadores estão entendendo a maneira como o Ancelotti gosta de trabalhar. Olha, eu sempre penso assim que o Cicinho pode falar muito bem sobre isso, porque esteve numa Copa do Mundo. Não há nada mais motivador para um atleta de futebol do que estar numa Copa.
do que poder representar um país, estar entre os grandes, os nomes mais badalados e tudo mais. E por que eu falo isso? Eu imagino o Neymar, que já teve essa experiência, que é sempre o jogador que é celebridade, que é lembrado e que tem bola como poucos tiveram na história. Então a gente sabe que o Neymar continua nas pretensões do Ancelotti, o treinador declarou que tem um lugar ali reservado, mas depende dele, a gente já sabe disso também. O futebol atual do Neymar talvez não lembre tanto aquele Neymar no auge, que encantou a Europa e o mundo do futebol, o planeta bola. Mas tem tempo para isso, Ronaldão. Até a Copa do Mundo tem tempo para o Neymar. Além de bola, a experiência, né, de estar em Copa também, tudo que ele passou com lesões. É um jogador que pode agregar, né, ainda mais na conduta do Ancelotti, que a gente percebe, e o Cicinho também aqui narrou isso aí, que ele quer ter pessoas de confiança com ele, trabalhando do lado dele. E você tendo pessoas de confiança, pessoas acima da média, porque o Neymar é acima da média, vai fazer a diferença. Pode jogar 11. Eu acho que fica fora desse time ainda o Rafinha, que é um jogador espetacular, com muita experiência também, pode ficar do lado do Neymar. Ali no banco, na hora que entrar, mudar o jogo. Porque Copa do Mundo são 7 jogos, se eu não me engano. Não sei se vai aumentar agora essa cota, né? Uns 7 jogos. E muita coisa que você acaba planejando no começo não dá certo. Depois encaixou, pode encaixar e você pode buscar o título. Isso aconteceu com a Argentina, aconteceu com o Brasil também, alguns empates durante a Copa. Então você tem que ter um cara que resolve. E o Neymar é esse cara. Vai estar, com certeza. E a gente sabe também que, se for pensar, o Neymar até que fez gol nesse amistoso aí contra a Tunísia, ele é um jogador que não precisa ser testado pelo Ancelotti, é só ele estar fisicamente 100% e jogando em condições médias, eu diria, não precisa nem estar no auge, Cicinho, ele vai ser lembrado, mas depende dele também. E a gente sabe que o Ancelotti, ele tem algumas questões, ele gosta muito do Richarlison, que é um jogador que não passa pelo melhor momento na carreira, fez gol também nesse amistoso contra a Tunísia, lá em 22. Enfim, o Brasil tem opções, que bom pra nós. Não, que bom pra nós, né? É que nós estamos falando exatamente no camisa 10, que é o Neymar, que a seleção também, Renata, às vezes encaixa jogador também, que a camisa não pesa. O jogador não precisa estar tão bem no clube, mas quando ele veste a camisa da seleção brasileira, é cara que se transforma. Então, assim, o Neymar é um desses caras. O Neymar é um cara que chama a responsabilidade. E assim, Copa do Mundo, o Neymar estando sem essa questão de lesões, ele estando jogando, ele pode não estar 100% fisicamente. Só que você tem um período de preparação, você tem 30, 40 dias para se preparar para uma Copa do Mundo, né? Eu vivi aquela questão da Copa do Mundo que falava que o Ronaldo estava gordo. Não tinha nada de gordo, nós estávamos preparando. Era controlado alimentação, hora de sono. Então, tudo assim, existe uma preparação e aí os grandes vão entrar em campo. Então, pode ter certeza que se o Neymar ele estiver, assim, em campo jogando pelo Santos, mesmo que não esteja 100%, ele vai estar na Copa do Mundo, porque quando ele veste a camisa, ele faz a diferença. E antes de pensar numa Copa do Mundo, o Neymar está pensando na reabilitação do Santos até o final do campeonato. Você viu aí o que a bancada no Jogo Aberto falou a respeito de Neymar, a respeito da seleção brasileira. Você viu a confiança aí do Ulisses Costas, achando e confiante que Neymar estará na Copa. E em contrapartida você viu aí o Everton Guimarães também detonando o Neymar, dizendo que ele não tem a mínima condições. Quem você acha que tem razão? Deixa um comentário aqui, deixa o seu like e siga a nossa página.